A polêmica com as lojas americanas está longe de acabar. E a cada dia que passa, novos capítulos, novas informações conseguem impactar não só a companhia, como também as demais varejistas ao seu redor. Aqui nesse vídeo nós vamos entender quais são os próximos passos e quais são as reações que nós devemos esperar para as principais competidoras, como é o caso da Magazine Luiza, da Via e até mesmo do Mercado Livre. Por isso, assista esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo a mais investidores. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Vem comigo nesse vídeo. Não bastasse os 20 bilhões de reais que a empresa encontrou como fraude contábil nos seus balanços, que proporcionou a maior queda de uma única ação durante o pregão, durante toda a bolsa de valores desde o plano real, a empresa agora divulga uma dívida que pode ultrapassar a casa de 40 bilhões de reais. Fatalmente, esse é um número que não agrada ninguém do mercado, mas as suas consequências podem ser ainda piores. Eu digo isso porque, a partir de então, a empresa cai em um novo problema chamado o risco de covenants. Covenants nada mais são do que ferramentas, instrumentos que os credores podem utilizar para mitigar um pouco o risco de crédito. Imagina, por exemplo, que o covenant para Americanas se refere a uma dívida líquida sobre EBITDA de no máximo 4 vezes. Para cada empresa, para cada credor, esse valor pode ser diferente, mas vamos assumir como se isso fosse verdadeiro. Nesse caso, se a dívida líquida sobre EBITDA da empresa ultrapassa a casa de 4 vezes, todas as suas dívidas são automaticamente antecipadas para o presente. Nesse caso, a empresa começa a enfrentar problemas ainda maiores, que envolve tanto a solvência dela não ter o dinheiro para pagar todas as dívidas que automaticamente foram vencidas, antecipadas e vencidas, como também não ter liquidez. Talvez o que ela venha a receber não seja suficiente questão de tempo para honrar com seus compromissos. Por isso, a empresa deveria aí partir para uma nova etapa muito estressante do mercado. Ou seja, de alguma forma a empresa precisa negociar com seus credores, mas aparentemente não tem sido tão fácil assim para ela. Entre os maiores credores nós encontramos o BTG Pactual, no qual Americanas deve cerca de 2 bilhões da instituição. Mas já de acordo com algumas declarações sobre ambas as empresas, a gente percebe que o BTG subiu o tom da conversa e não vai aceitar tomar esse calote da companhia. Isso porque o BTG se sentiu prejudicado. Como que ele, um banco que até então estava todo correto, deveria pagar o preço de alguma outra instituição que está devendo muito por causa também de uma fraude. Então o BTG não gostou dessa conversa e talvez essa negociação entre Americanas e os credores talvez não vai ser tão fácil assim de continuar. O clima ficou tão quente que a justiça teve que intervir e declarou como suspensas a cobrança de dívidas até os próximos 30 dias, para que dê algum fôlego para Americanas traçar algum plano, seja para capitalização ou seja até mesmo com outros credores, para que essa poeira abaixe um pouquinho. Fato é que a situação da companhia não é agradável e existem apenas 2 caminhos que ela pode traçar. Embora em ambos os caminhos dificuldades também serão vistas e serão frequentes, a ponto de que suas ações vão continuar sangrando durante muito mais tempo. O primeiro caminho, segundo o relatório da XP, e que também já foi um caminho traçado por mim em vídeo anterior, se refere a uma possibilidade de fazer emissão de novas ações. Mas no caso da XP, o drama é ainda maior do que eu mesmo imaginava no vídeo anterior. Isso porque essa nova capitalização deveria ser através de emissão de novas ações que corresponde a um valor entre 12 bilhões até 21 bilhões. Caso isso se mostre verdadeiro, a empresa teria que diluir seu patrimônio em pelo menos 7 vezes. Pelo menos. O problema poderia ser ainda maior. Ou seja, nesse caso, a gente esperaria que os seus investidores atuais, que já têm uma participação muito pequena no lucro, afinal de contas o lucro já é muito pequeno, veria a sua base acionária ainda menor, o que com certeza não agradaria o mercado. Mas talvez nessa rodada de capitalização, o trio, que é o principal acionista referência aqui na companhia, formado pelo 3G, entre eles encabeçado pelo Jorge Paulo Lemann, o maior bilionário brasileiro, poderia injetar na companhia algo entre 4 a 6 bilhões de reais. Ainda assim um valor muito grande, mas que infelizmente não seria o suficiente para comprar todas as ações, para injetar todo o capital necessário na empresa. Ou seja, mesmo que seja uma injeção muito importante, a empresa ainda vai precisar de mais confiança de agentes do mercado, o que talvez não seria tão fácil assim. O segundo caminho, o que provavelmente vai ser adotado pela companhia, se refere a um pedido de recuperação judicial.
em que vai ser preciso fazer uma renegociação com todos os credores precisarão aprovar esse plano, mas por outro lado, a empresa também vai enfrentar alguns pontos negativos, entre eles a perda de liquidez das suas ações, o que vai fazer com que as ações novamente venham a cair, ainda assim um risco operacional de execução muito grande. Afinal de contas, dados mostram que muitas das empresas que entram em recuperação judicial vão à falência, assim como a empresa também deve enfrentar uma demora, uma perda de eficiência. Afinal de contas, a partir do momento que se entrar nesse regime de recuperação judicial, alguns contratos serão perdidos ou talvez não conseguirão ser renovados, garantindo à companhia uma eficiência operacional. Ou seja, a gente pode esperar que a parte das lojas, né, onde existe a operação de fato, também venha a perder um pouco de qualidade. Isso também, consequentemente, trará impactos à empresa. Ou seja, nós vimos aqui que independente de qual caminho a empresa tomar, ela ainda assim vai passar muito aperto para os próximos dias, meses e até mesmo anos. Uma recuperação judicial, por exemplo, poderia levar até mesmo 3 anos. E nesse tempo inteiro, muito provavelmente a gente não veria uma valorização das suas ações. Muito pelo contrário. Mas, diante disso, quais seriam os próximos passos e quais são as reações que outras empresas varejistas tomam no mercado? Em primeiro momento, eu não acredito na tese de que uma outra empresa do setor vai fazer aquisição das lojas americanas. Primeiro porque envolve uma quantia gigantesca. Quando você tem que comprar alguma empresa, você não só compra a sua operação, suas lojas, seu estoque, mas você compra junto disso a sua dívida. Nesse caso, a gente acabou de ver que essa é uma dívida de dezenas e dezenas de bilhões de reais. Isso faz com que nenhuma empresa no Brasil, ainda mais as varejistas, tenham capacidade de fazer a compra da Americanas. Muito porque também a empresa ainda não é lucrativa. A gente vê que ao longo dos últimos 12 meses, ou até mesmo no seu último resultado apresentado, a margem líquida é abaixo de 1%. Então como que você compra uma empresa bilionária sabendo que ela tem uma margem de lucro tão pequena assim? Não faria tanto sentido a princípio. Até porque poucas empresas, como já foi dito, têm essa capacidade, têm essa capitalização. Até porque mesmo se alguma empresa concorrente queira fazer essa aquisição, não seria tão trivial assim. Seria preciso fazer uma grande captação no mercado, essas outras empresas também pegar mais financiamento no banco ou emitir novas dívidas, e nesse caso não seria tão agradável assim. Porque em um ambiente de taxa de juros alta, que as ações estão muito desvalorizadas, não faria sentido nem pegar a dívida no banco, porque essa dívida vai ser muito cara, e nem fazer remissão de novas ações, afinal de contas as ações das empresas concorrentes também já sofreram bastante. Ou seja, muito dificilmente a gente veria alguma empresa brasileira fazendo aquisição da Americanas. Talvez a possibilidade maior, mas ainda assim muito pequena, seria alguma empresa chinesa fazendo a aquisição da companhia. Afinal de contas, é um país que está voltando a abrir sua economia, que tem uma capitalização, né, recursos abundantes, baratos, e que principalmente, analisando o caso da Shopee, por exemplo, é uma empresa que vem muito forte no digital, mas não tem lojas físicas. Então talvez seria alguma coisa para complementar. Lojas físicas da Americanas, cooperação digital da Shopee, que é muito forte. Aí sim poderia trazer alguma sinergia. Mas ainda assim, nada disso vem sendo ventilado e a possibilidade disso acontecer também é muito pequena. Até porque o mercado já espera que durante esse período de recuperação judicial, ou até mesmo desse grande follow-on que a empresa venha fazer, vai existir uma perda clara de eficiência operacional. Ou seja, essas empresas estão muito mais confiantes em pegar a participação de mercado da Americanas do que necessariamente comprar. Porque elas sabem que elas conseguem ganhar da Americanas sem fazer muito esforço, apenas com seu crescimento orgânico. E olha que a Americanas tem sim uma força no mercado muito grande. No caso, a companhia ocupa um market share de 16% entre o e-commerce, que seria a segunda maior operação no Brasil, só ficando atrás do Mercado Livre com 33%. Ou seja, se agora a gente possa ver que um grande player vem perder força, outros players menores podem ganhar, ou até mesmo o Mercado Livre pode ficar ainda maior. Por isso, Magazine Luiza, Via tendem sim a ganhar participação de mercado, vender mais, aumentar a escala da sua operação e, consequentemente, diluindo um pouco as suas despesas. Então, para essas duas companhias, talvez a possibilidade de que seja um impacto positivo nas suas contas, na sua operação, seja real. Assim como o caso do Mercado Livre, que há algum tempo também vem se capitalizando, já está presente em outros mercados que também conseguem atrair e captar recursos a um custo mais barato, tem mais espaço para captar recursos também. Então talvez, ainda assim, o Mercado Livre seja aquela operação que mais vem aproveitar da queda das lojas americanas. Mas Magazine Luiza e a Via, caso consigam fazer uma operação boa, caso consigam ter eficiência, também podem ganhar através desse movimento. Mas de qualquer lado, o que a gente pode esperar para os próximos meses de todas essas empresas,
sejam elas aproveitando, ganhando mercado, ganhando margem de lucro, é que essas ações continuarão muito voláteis e principalmente continuam tendo uma operação muito delicada, muito complexa, o que faz grandes investidores, e a maioria deles, se afastar dessas empresas desse setor. Chegamos aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha entendido esse conteúdo e que, caso você tenha gostado dele, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, assim você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Eu espero que você tenha gostado e espero você também lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.